Muito bem, boa tarde a todos presentes. Então, começou mais uma live do cursinho Pré-ENEM de Biologia, realizado pelos bolsistas da UEM Jubá do curso Ciências Biológicas, tá? Então, hoje eu deixo com vocês aí a Vitória e o Roger, tá? Fiquem à vontade, a aula de vocês, meninos. Então, boa tarde. O tema de hoje é sobre relações ecológicas. O objetivo seria mais para vocês saberem, né, diferenciar os tipos de relações ecológicas que existem, que são as harmônicas e as desarmônicas. Pode passar. Então, aqui, primeiramente, o conceito, né, de relações ecológicas, que são aquelas interações que pode ser de bactérias, plantas, animais, né? Aquela interação que eles fazem ali no ambiente que eles vivem. Essas relações, elas podem também ser chamadas de interações biológicas e elas fazem a determinação, né, das relações dos seres vivos. Pode passar. A gente, então, tem os dois tipos de relações, como eu disse, as harmônicas e as desarmônicas. E eu vou começar falando aqui das harmônicas, que são aquelas interações positivas. Então, nesse tipo de relação, não tem prejuízo para nenhum dos indivíduos que estão envolvidos. Pode passar. Aí a gente tem as intraespecíficas, que ocorrem, no caso, como os indivíduos da mesma espécie, igual do exemplo aqui, as duas abelhas. Pode passar. Então, dentre elas, a gente tem a sociedade, que está representada por mais. Quando vocês verem assim, mais, significa que os dois ganham, né? Nenhum está saindo prejudicado, mas os dois têm benefício. E a sociedade, então, é uma união permanente em que há divisão do trabalho. Então, como vocês podem ver, a abelha e a colmeia, né? As formigas, os cupins, tem essa divisão do trabalho e fica ali permanente. Pode passar. Temos a colônia, que é um tipo de associação também. E aí a gente tem a formação de uma unidade estrutural, né, e funcional, como vocês podem ver, a caravela, né, que é formada pelo conjunto de corais. A gente tem também esse coral cérebro, que é um outro tipo também de exemplo de colônia. Então, como eu disse, forma essa unidade estrutural e funcional que pode se mover aí. Pode passar. Agora a gente vai falar das interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre os indivíduos de espécies diferentes. Pode passar. Aí a gente tem o mutualismo, que é uma associação obrigatória. Ela também é chamada de simbiose, né? E no caso obrigatória porque um depende do outro para poder receber esse benefício no caso. Aqui a gente tem como exemplo o líquen, né? Que é a associação entre os fungos, mas as algas. E aí o fungo fornece, né, o ambiente ideal e também de proteção para as algas. E elas contribuem, né, dando os nutrientes que eles precisam. Então, aí ambos têm esse benefício, cada um colaborando com o outro. Pode passar. A protocooperação, que já é uma associação facultativa, né? Ou seja, um não depende do outro para ter o benefício, eles são independentes. Aí também ambos vão se beneficiar. A gente tem como exemplo aqui a anêmona do mar e o paguro, que é onde as anêmonas
dão proteção para os paguros e elas também conseguem os restos de alimentos que eles podem obter e eles ganham o abrigo desses anêmonas. Pode passar. Aqui no inquilinismo a gente tem o símbolo do mais, né, e do zero, porque um já vai sair beneficiado e o outro não vai sair nem em prejuízo, nem em desvantagem. Então, aí é uma associação que um deles vai ficar fixado e o outro vai ganhar o abrigo, né? Como, por exemplo, aqui as orquídeas, as bromélias, né? Que são plantas epífitas. Elas usam o tronco, né? Por exemplo, de alguma árvore como suporte e retiram nutrientes sem prejudicar. Temos também esse peixe pequeno, que é o Fierafes, e juntamente com o pepino do mar, né, que ele usa o pepino do mar como abrigo. E é isso. Pode passar. No comensalismo, que é onde um deles, né, que é chamado de comensal, aproveita dos restos de alimento que o outro obtém, mas também sem prejudicar, como aqui no caso tubarão e peixe piloto. O peixe piloto consegue os restos de alimentos do tubarão. Pode passar. E a forese, que é um tipo de associação, é onde um deles vai usar o outro como meio de transporte e também sem prejudicar, como por exemplo a mosca varejeira, né, carrega os ovos da mosca do berne. E também tem como exemplo os animais que carregam semente de carrapicho, né, pelo corpo, para esse transporte, sem prejudicar o outro. Bom, sobre esses tipos de relação harmônica, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. E agora vai ser sobre as relações desarmônicas. Então agora eu vou falar das interações harmônicas. Aqui sempre alguém vai perder. Sempre vai ter um organismo que vai sair mal em comparação ao outro. Nós temos primeiro a competição intraespecífica, que é entre indivíduos da mesma espécie. Eles competem por recursos. Esses recursos variam, pode ser desde alimentos a fêmeas férteis, ou a um território, ou a uma fonte de água. Pode passar. E a competição interespecífica só muda, na verdade, uma letrinha, mas o significado já é totalmente diferente. Então, toma cuidado com isso, tá? É uma disputa entre indivíduos de espécies diferentes pelo mesmo recurso. Ali em cima eu coloquei uns exemplos. Por exemplo, o lobo competindo com esses urubus pela carne, ou seja, pela caça. O lobo deve ter matado, os urubus chegaram para tomar dele, ou ele está tentando tomar dos urubus. Então eles estão competindo por um mesmo recurso. Aqui embaixo aí as hienas, no mesmo esquema, competindo com a leoa pela caça. E aqui tem uma marmota competindo com esses outros passarinhos, que eu não estou lembrando o nome aqui agora, por uma castanha. Pode passar. Canibalismo. Quando um indivíduo da mesma espécie se alimenta do indivíduo da mesma espécie. Um louva-a-Deus fêmea comendo o louva-a-Deus macho depois do acasalamento, uma viúva negra comendo alguma outra da espécie da viúva negra. Escorpião também comete canibalismo. Humanos também, com alguns poucos cometem, mas já foi mais difundido, já foi mais cometido. Leões também cometem.
principalmente machos, acabam devorando outros machos para impor respeito e tudo. Pode passar. Amensalismo. O indivíduo de uma população produz uma toxina que impede que outros indivíduos prosperem ao seu redor. Aqui em cima nós temos um fungo do gênero Penicillium, que ele produz uma substância conhecida como penicilina que impede que qualquer outra bactéria cresça ali em volta ou outro tipo de fungo. Ele espanta eles. Aí nas culturas que tem penicílio, só ele cresce. Ele mantém meio que um círculo de território dele que não deixa mais nada vivo lá. E embaixo aqui nós também temos o eucalipto, que ele secreta uma substância no solo pelas raízes que impede que árvores grandes cresçam à sua volta. Por isso que normalmente, onde tem plantação de eucalipto, se tem árvore grande é porque ela estava lá antes da plantação de eucalipto chegar. Porque depois que ela chega, a árvore grande perto não cresce mais. E a grama, deixa eu ver, tem algumas espécies de gramíneas que também têm esse mesmo mecanismo para manter as plantas afastadas. O braquiarão também faz isso. Ele gera uma toxina no solo que só ajuda ele a crescer e espanta todas as outras plantas que estão em volta. Pode passar. Sínfile, ou esclavagismo. Esse daqui é um indivíduo ou uma população de indivíduos basicamente escraviza uma outra em troca em troca de qualquer recurso que aquela outra espécie tem. Aqui, por exemplo, nós temos as formigas que uma comparação ideal é como a gente faz com o gado, que é o que as formigas fazem aqui. Elas pegam populações de pulgões, movem eles para onde elas querem, ou seja, mais para perto da colônia delas, nas plantas, e lá elas ficam cuidando deles, ordenhando, porque eles soltam um líquidozinho doce, que é o que as formigas querem. Então as formigas ficam vigiando eles, cuidando, igual a gente cuida e vigia do gado também. E caso o pulgão pare de produzir esse líquido doce, ou produz um líquido doce não tão doce, ele vira alimento. Então elas vão cuidando deles. Outro exemplo é as abelhas. Nós pegamos, colocamos elas em caixas e periodicamente, de tempos em tempos, vamos lá e pegamos o mel delas, ou seja, a gente vai atrás de um recurso. No caso, a gente pegou elas do habitat natural delas, colocou em um lugar confinado e estamos nos aproveitando dos recursos dela. Esse é o esclavagismo. Pode passar. O predatismo. Esse é o mais fácil, mesmo sem explicar aqui. Se aparecesse predatismo para falar um pouco em qualquer prova, vocês iam saber falar. É um indivíduo de uma espécie que caça outra espécie para poder se alimentar. Aqui em cima nós temos o exemplo da onça matando esse outro animal aqui, que agora eu esqueci o nome. Aqui nós temos a garça pegando um peixe e aqui uma cobra devorando um rato. Pode passar. O parasitismo. Quando o indivíduo de uma espécie o indivíduo de uma espécie vai basicamente se fixa em outra para poder conseguir alimento, né? Ou seja, ele rouba os recursos desse indivíduo. Aqui em cima nós temos uns pulgões que eles chegam na planta e se tornam parasitas, porque eles vão só sugando o alimento da planta, a seiva, para poder se alimentar. Aqui nós temos o carrapato, que se alimenta do nosso sangue. Do lado dessa sanguessuga gigante, gorda aqui, nós temos uma tênia, que
O indivíduo parasita pode estar tanto dentro como fora do corpo. Fora do corpo, aqui nós temos os exemplos do pulgão, dessa gordinha aqui embaixo e do carrapato. E pode estar dentro também. Dentro nós temos aqui, que eu pus aqui no caso, o exemplo da tênia, mas tem outros também. Por exemplo, a malária, que é feita por um parasita, a leishmaniose, que também é por um parasita. Então, eles podem estar tanto dentro quanto fora do corpo. Pode passar. Roger, eu acho que chegou no último slide. Esse slide eu esqueci de colocar o slide escrito fim no final. Você quer que eu passe, então, o questionário que você me enviou mais cedo? Não precisar, não. Agora eu vou dar mais uma falada aqui com eles. Como vocês viram nessas interações aqui, todas elas que eu falei aqui, que são as negativas, todas elas alguém vai perder para alguém ganhar. Algum organismo vai sair por cima de outro. Sempre. E é claro, acontece casos em que os dois podem acabar saindo perdendo. Por exemplo, numa competição entre dois alces para decidir quem vai ficar com a fêmea. Pode acontecer dos dois acabarem sendo feridos gravemente e acaba morrendo pouco tempo depois. Então aí no caso os dois perdem. Mas aí na prova lá na hora da questão lá eles vai dizer que os dois perderam, que conseguiram se ferir gravemente. E também acontece em casos que, por exemplo, tem dois machos competindo por um recurso, um alimento, alguma coisa assim, que vem algum outro bicho, pega e mete o pé enquanto eles estão competindo. Se vocês pesquisar na internet, vocês vão achar alguns casos assim, que tem dois indivíduos competindo, podem ser da mesma espécie ou espécie diferente, por algum alimento, e vem um terceiro, pega e mete o pé. Aí, no caso, os dois perderam, porque gastaram energia e tempo lutando por um recurso que foi roubado, que alguém chegou, pegou e levou embora. E, no caso, a minha encerra aqui mesmo. O que você acha, Vitória? Mostrar o questionário de perguntas de uma vez ou deixar para quinta-feira? Eu acho que pode deixar para quinta mesmo, você que sabe. Tá, então vamos deixar para quinta-feira mesmo. Eu já joguei lá no grupo da monitoria as questões. Nós escolhemos 6 questões e como todas elas têm uma introdução grande, igual no Enem tem, são questões que têm bastante coisa para ler. Então vocês prestem atenção nas palavras, porque geralmente no Enem quando cai essa questão de relação, desses tipos de relação, sempre tem um texto base primeiro, para você poder dar uma lida, e dessa lida você tirar a resposta para colocar cá embaixo. Ô, Tiago, você tem alguma dúvida? O que você achou da aula, né? Vou abrir espaço, então, agora para o nosso aluno, então, quiser comentar alguma coisa. Que bom, tá? Então, meninos, eu posso encerrar, então, a nossa live de hoje? Pode. Tá bom. Então, vou parar, então, aqui a apresentação. Pronto. E interromper a gravação.